No Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, versículos 36 a 50. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 36 a 50. Assim nos diz o Evangelho de Lucas 7, 36 ao 50. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se esse for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize a mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse à mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Oremos mais uma vez. Pai, ilumine o nosso entendimento, fala o nosso coração, use a minha vida para expor a tua palavra com poder e graça, de modo que possamos conhecer ainda mais o teu grande amor e ser ainda mais constrangidos a uma resposta de dedicação, de entrega, uma resposta de consagração a ti, Senhor. Aumenta a nossa fé, Senhor. Alimenta a nossa fé com a tua palavra. É a nossa oração nessa hora, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. O que você tem dedicado ao Senhor? Tem sido realmente tudo que você pode entregar ao Senhor? O que você tem apresentado ao Senhor realmente tem sido algo caro? Ou honestamente você sabe que poderia ser mais dedicado, mais entregue?
sido a sua entrega ao Senhor? Esse texto nos chama a essa reflexão, nos chama a olhar para a oferta tendo amor maior que nos alcançou. Olhar para essa oferta. Em primeiro lugar, entendendo que Jesus recebe a oferta de cada um. Versículos 36 a 38, nós temos o evangelista Lucas nos falando que Jesus recebeu duas ofertas. Versículo 36 vai nos falar do convite para jantar na mesa da casa do fariseu. E você sabe, até os dias de hoje, você ser convidado para jantar na casa de alguém é realmente algo muito caro, muito precioso. Seja porque vivemos ocupados e a gente queria receber muito mais gente na nossa casa, a gente não consegue, seja porque dá trabalho, seja porque o alimento está caro. Se hoje receber um convite para jantar na casa de alguém é receber um grande presente, receber uma grande honra, naqueles dias, há 2000 anos atrás, muito mais pelo contexto oriental. E não nos esqueçamos, Jerusalém está na região oriental, Oriente Médio. Às vezes a gente acha que oriental é só quem tem o olhinho puxado, só os asiáticos, mas não. Lembre-se que aquela região tinha valores e costumes muito diferentes do que nós temos hoje. Você tem uma ideia, já devo ter contado aqui para vocês, que no Extremo Oriente, na China, hoje não, uns 10 anos atrás, um colega de trabalho meu passou 3 meses trabalhando na China, trabalhando diariamente com as mesmas pessoas, e só na última semana que ele esteve lá é que o seu parceiro chinês de trabalho o convidou para jantar na casa dele, como um gesto de respeito, de honra, de gratidão. E aí ele chegou lá para jantar na casa desse colega de trabalho chinês e na mesa só estava ele e o colega. A esposa e os filhos não participaram, porque aí já seria intimidade demais. Eu vejo como é bem diferente. E naqueles dias era assim. Alguém chamar alguém para ir na sua casa era um ato de profunda comunhão, de profundo respeito. Então esse convite do fariseu para Jesus era um costume na época que os mestres ali tinham de chamar os novos mestres, os outros mestres, para na sua mesa, na sua casa, compartilhar dos seus ensinos, dos seus ensinamentos. E a porta ficava aberta para, se alguém quisesse ali escutar a conversa e tudo mais, desfrutar daquele momento tão caro. Mas o texto nos dá a entender que foi muito mais uma formalidade do que uma atitude realmente de resposta ao grande valor e ao grande amor que Jesus tinha. Inclusive porque não menciona que a Jesus foi dado um lugar de honra, essas coisas todas. Alguns comentaristas sentem falta desses detalhes e entendem que é como se o fariseu cumprisse um protocolo e dissesse: venha cá, entra na minha casa, fica aí, escolhe um lugar, uma coisa assim, meio desinteressada, mas para cumprir um protocolo. Mas Jesus recebe, mesmo assim ele não rejeita. Aliás, o Evangelho de Lucas nos conta que Jesus não rejeitava convites. Veja só, capítulo 5, versículo 26 de Lucas. Capítulo 5, versículo 26 de Lucas diz o seguinte: capítulo 5, versículo 29, em vez de 26, veja só. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores?
jamais participariam de uma mesa com alguém que não fosse tão judeu, puro sangue quanto eles. Lembre-se que um fariseu, um judeu, ele não aceitava nem tomar um copo de água usando o mesmo copo que um gentil tinha usado. Ele já achava que se contaminaria. E a gente sabe que esse assunto rendeu. Veja, por exemplo, Lucas capítulo 7, versículo 30 a 34, que estudamos há 15 dias atrás. Veja Lucas 7, 30 a 34, diz lá o seguinte: mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmos o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. E aí Jesus diz: aqui comparareis, pois, os homens da presente geração, e aqui eles serão semelhantes. São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes, porque veio João Batista não comendo pão e nem bebendo vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Aí em Lucas 6, versículo 2, nós lemos o seguinte: e alguns dos fariseus disseram: por que fazeis o que não é lícito no sábado? E uma das coisas que eles entendiam que não era lícito, olha lá no versículo 7. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria alguma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Então os fariseus, entre outras coisas, eram esses religiosos que tinham 248 preceitos positivos, interpretações que eles tornavam como leis para ele, 365 proibições, uma para cada dia do ano, uma série de coisas que eles, na sua interpretação, na sua tradição, não podiam fazer. E entre essas coisas estava o não se sentar à mesa com alguém que não fosse judeu, com alguém que não fosse fariseu. Os fariseus eram esse grupo de religiosos que tinham regras e funcionavam como verdadeiros fiscais da religião e que se achavam inclusive acima do próprio Jesus para fiscalizá-lo e criticá-lo. Então, para Jesus receber aquele convite daquele fariseu não era a coisa mais confortável do mundo. Não era como ser convidado para almoçar na casa da mãe, do pai, ou de um irmão, ou de um amigo querido. Mas mesmo assim, Jesus recebe aquilo que o fariseu lhe oferece. Recebe aquilo que é oferecido na sua mesa, recebe a acolhida que ele tem na sua casa. Isso me faz lembrar o Salmo 23, versículo 5, quando Davi, o melhor rei que o povo de Deus teve, Davi, que foi tirado do pastoreio das ovelhas para pastorear as ovelhas de Deus, e ele vai nos contar como é que é o pastor dele, como é que é ser uma ovelha do bom pastor. E lá no versículo 5 ele diz: olha, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Você imaginou, irmão? Você está com fome, você encontra um restaurante, você entra nesse restaurante com fome, você chega lá, senta na mesa para comer, quem está lá com os teus piores inimigos. Você recebesse um convite para um jantar assim, um almoço assim, você aceitaria? Quer jantar comigo? Quero. Quem vai estar lá? Sabe fulano que te demitiu? Vai estar lá. Sabe o Beltrano que pisou no seu carro? Vai estar lá. Já pensou? Formar uma mesa assim, só com adversários? É um pouco do que a gente viu Jesus participar aqui. Ou um pouco do que a gente viu Jesus quando a gente leu sobre como foi a última ceia. E todos que estavam naquela mesa se sentiram prontos, capazes e competentes para traí-lo, para entregá-lo à morte. Então veja, Jesus não rejeitou, por mais indigesto que pudesse ser esse convite de jantar na casa do fariseu. Mas Jesus também naquela noite recebe uma outra oferta, a oferta de uma mulher, como diz o texto,
sabemos o nome dela, uma mulher da cidade. Isso dá a ideia de alguém do povo. O texto não diz se essa mulher era prostituta, se ela era adúltera, o texto não diz qual era o seu pecado. Porque às vezes, quando a gente lê que era uma mulher pecadora, a gente sempre associa essas modalidades do pecado, como se fofoca fosse um pecado menos grave, como se mentira fosse um pecado menos grave, como se roubo não fosse pecado. A gente não sabe, era uma mulher pecadora. Era uma mulher que o seu modo de vida escandaloso não era velado, não era privado, era público. O próprio texto diz, era uma mulher pecadora, mas uma mulher bem informada, que ficou sabendo, né? Olha só, versículo 36. Estou na página errada. Versículo 37, que ficou sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu. Uma mulher interessada e bem informada sobre Jesus. Quem estava à mesa? Jesus. E ele estava à mesa na casa do fariseu. E uma mulher que leva um vaso de alabastro. O que é alabastro? Essa palavrinha aparece 4 vezes no Novo Testamento. Uma é aqui, 2 é em Marcos, a gente leu na liturgia desse texto, e mais uma lá em Mateus 26. Alabastro é um tipo de cerâmica, era um recipiente caro. Por isso que lá em Mateus 26, em Marcos 14, o pessoal fica indignado pela quebra do alabastro. Não só pelo perfume, a própria embalagem tinha preço, era caro, tá? Então ela leva esse vaso de alabastro. Olha só que interessante, né? Nós lemos lá em Marcos que custava 300 denários esse negócio. Tem algum perfume no boticário que você precisa trabalhar o ano inteiro para pagar? O da Natura, o da Jequiti, por mais que o perfume esteja caro, eu não fiquei sabendo. Agora, se a gente for lá para perfume francês, aquelas coisas que eu nunca passei nem perto, aí deve ter um perfume que custe aí um ano de trabalho. Mas aqui era um perfume de 300, quem sabe 300 dias, e só o alabastro já custava. Unguento era um óleo perfumado, e diz que essa mulher não apenas leva esse material mensurável, caríssimo, mas com algo impagável. Quantos poetas já tentaram descrever o preço de uma lágrima? Aliás, é muito interessante que até hoje não se sabe em detalhes como é que fisiologicamente uma lágrima é produzida. Um negócio muito interessante. Neurocientistas e tudo mais estão pesquisando até hoje, porque para as emoções vibrarem e fazerem com que uma lágrima corra, é um negócio extremamente complexo. Quanto mais lágrimas e lágrimas o suficiente para lavar os pés de Jesus. E essa mulher lavava os pés de Jesus, enxugava os pés de Jesus com seus cabelos, o que também era caro naquela época, não pela chapinha, não pela escova progressiva, nada disso. Que o costume da época é que a mulher não soltava o cabelo, não exibia o cabelo de jeito nenhum. Era algo extremamente preservado e cuidado para casa, para o marido. E essa mulher ali naquele lugar público expõe a sua cabeleira e vai ali usar dos seus cabelos para enxugar o pé daquele homem. Por que enxugar o pé? Você sabe que Jesus, na última ceia, ele pega uma bacia, ele pega uma toalha e ele lava os pés dos seus discípulos, porque naquela época eles usavam sandálias, caminhando em estradas empoeiradas, e era um costume. Quem tinha um escravo em casa, no mínimo
colocava esse escravo para limpar o pé dos visitas que chegavam com seus pés empoeirados. Então era um gesto assim, quem tinha mais de um escravo, colocava o pior para fazer esse serviço. Né? Não ia colocar o escravo da cozinha para também lavar os pés das visitas. Então ela faz isso tinha um valor inclusive cultural, e beija os pés. Você já beijou o pé de alguém? Não precisa contar. Mas eu acho que as pessoas passam a vida inteira, né? E pouquíssimas vezes é que tem uma experiência como essa. Ela beijava os pés dele, ungindo com um unguento. Então veja, Jesus recebe duas ofertas. A oferta do fariseu, que não foi lá a situação mais confortável, e recebe, e irmãos, sejamos sinceros também. Por mais caro que tenha sido todo esse gesto dessa mulher, cedo meu pai me ensinou a engraxar os sapatos dele. Cedo eu senti o cheiro de chulé do meu pai. Me ensinou que tem coisa que a gente precisa trabalhar para ganhar, que dinheiro não vem fácil. Eu até hoje me sinto constrangido, às vezes, de oferecer o meu pé para engraxar o meu sapato. Não sei se você já teve que ir num podólogo, levar uma encravada e tal. Você fica confortável com alguém ali mexendo no seu pé? As irmãs talvez tenham mais costume, vai na manicure, pedicure, por mais que isso aconteça. É confortável? Eu mesmo corto minhas unhas porque eu não me sinto à vontade de ver gente ali. Entendem, gente? Entendem que aquele ato, por mais que seja completo e repleto de significado, Jesus também podia ter falado: não incomoda não mexe no meu pé, faz isso não, está todo mundo olhando. Ele recebe aquilo que aquela mulher tinha para lhe oferecer. Esse primeiro ponto nos ensina o seguinte, irmãos: Jesus recebe o que lhe é oferecido. E muitas vezes nós deixamos entregar ao Senhor algo porque não nos julgamos capazes, competentes, santos, puros. Às vezes a gente cai na cilada do inimigo de não se dedicar ao Senhor, de não se engajar na obra do Senhor, de não apresentar ao Senhor algo que seja precioso, por uma indignidade. A mulher era pecadora. Não sei se ela era mais pecadora que eu ou que você, mas ela entregou ao Senhor o que podia, o que tinha, e Jesus recebeu. Jesus não rejeitou. Assim como Jesus não rejeitou aquilo que aquele religioso, arrogante, hipócrita, também não fez. Jesus recebe a oferta de cada um. Jesus recebe de cada um que trabalha. Jesus não rejeita a dedicação de qualquer tipo de pecador. Às vezes a gente rejeita. Às vezes chega um irmão para cantar no coral: não, você é muito desafinado, não vai cantar não. Mas não é para mim que ele vai cantar, é para Jesus. Não é? Às vezes, às vezes a gente faz uma seleção, a gente quer ser um filtro, um fiscal daquilo que é para Jesus. Então Jesus recebe a oferta dos pecadores. Nós estamos aqui oferecendo o culto ao Senhor, nós estamos dedicando a nossa vida ao Senhor, justamente porque Ele recebe o que os pecadores têm que oferecer. Justamente por isso. Seja um pecador famoso, escandaloso, como aquela mulher, ou seja um pecador religioso, como muitas vezes a gente está mais próximo de se identificar. Porque às vezes a gente esquece que religiosos, como aquele fariseu, podem e são profundamente pecadores. Mas o texto nos ensina uma segunda lição. Jesus não apenas recebe as ofertas que lhe são entregues, mas ele distingue a motivação de cada oferta. Versículo 39 diz que o fariseu que o convidara disse
consigo mesmo. Se esse fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é pecadora. Jesus sabia ou não sabia quem e qual era a mulher? Jesus sabia até o que ele pensou, diz o texto que ele falou consigo mesmo. Jesus é onisciente. Ele achou que Jesus não sabia o que ele estava pensando, o que ele estava falando consigo. Jesus distingue a motivação da oferta de cada um. Jesus é o mesmo que quando estava em Samaria e pediu um copo d'água para uma mulher e começou aquela famosa conversa que chegou naquele ponto que ensina que Deus procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Lembra dessa conversa? Está lá em João capítulo 4. No meio daquela conversa, Jesus fala assim: mulher, chama teu marido. E ela responde: eu não tenho marido. E aí Jesus fala: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tivesse, e esse que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. E aí aquela mulher disse o que esse fariseu não conseguiu dizer. Aquela mulher samaritana disse: vejo que tu és profeta. Vejo que tu és profeta. Jesus distingue sim a oferta de cada um. Jesus sabia sim quem era aquela mulher que estava beijando seus pés, lavando seus pés com lágrimas, que estava ali apresentando aquele perfume caríssimo, assim como Jesus sabia sim quem era o fariseu que o convidou. Jesus é o mesmo Senhor de Davi, que no Salmo 139 diz: tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, sobre mim põe a sua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais. Você conhece o Salmo 139? Que Jesus, Davi, antes de dizer que ele abominava os inimigos de Deus, ele discorre sobre toda essa onisciência e onipresença de Deus, a mesma de Jesus, a mesma onisciência. Jesus sabe o que o fariseu pensa, Jesus sabe quem é a mulher, e por isso Jesus conta aquela parábola para ficar bem claro que ele sabia o que levou aquela mulher a fazer tudo aquilo por ele. É muito interessante que é só a partir desse momento que, versículo 40, Jesus se dirige ao fariseu pelo nome. Até então, o texto nos fala 4 vezes do fariseu. Versículo 36, um dos fariseus, na casa do fariseu, eis que uma mulher sabia que na casa do fariseu, né? Versículo 39, ao ver isso, o fariseu, que fariseu era esse? Jesus sabia o nome dele, porque Jesus sabe quem e por que cada um está apresentando o que ele apresenta. E aí ele conta a parábola do credor com 2 devedores. Ele disse: irmão, um credor tinha 2 devedores, versículo 41. Ele devia 500 denários, um lhe devia 500 denários, outro 50. Você já deve ter feito as contas aí, você já sabe que um denário é um dia de trabalho. Digamos que hoje um dia de trabalho do trabalhador numa função mais simples garante aí, sei lá, R$100 por dia. Então ele está usando como exemplo aqui que um tinha uma dívida de R$500, 500 dias de trabalho, e o outro tinha uma dívida de 50, um tinha uma dívida de R$500, que seria os 50 denários, né? E o outro tinha uma dívida de R$50 mil, que seriam os 500 denários. 500 vezes 100, 50 mil. Dá um carro, dá 1 ano e meio de trabalho. E o outro devia
um mês e pouquinho. E o credor perdoa os dois. Já pensou que vez? Amanhã o Bradesco te liga e fala: olha, não quero saber qual que é a sua dívida, está perdoado. Só que aí o Bradesco liga para o Eusébio, que está devendo um pouquinho menos. Você está devendo um carro, o Eusébio está devendo uma bicicleta. E o Bradesco perdoa os dois. De quem que o Bradesco gosta mais? De você, que não precisa mais pagar teu carro? Ou do Eusébio, que é só a bicicleta que não precisa pagar? Você vai falar: não sabia que o Bradesco me amava tanto assim, né? O Bradesco, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil. Você vai se sentir muito querido pelo banco que perdoar a sua grande dívida. E aí esse exemplo que Jesus usa aqui, naquela época é óbvio, não tinha banco, mas tinha aqueles homens ricos, ia lá na mesa, aquilo que seria talvez um agiota hoje, e negociava, ficava aquela dívida. Imagina que bênção, um dia ele acorda com o coração cheio de generosidade e fala: vou perdoar quem deve muito e quem deve pouco. E Jesus pergunta para o Simão: Simão, quem foi mais amado? Veja, ele não está perguntando quem vai amar mais o credor, ele está perguntando quem o credor mais amou. Quem o credor mais amou? E a pergunta é óbvia. Na teoria o fariseu era ótimo, o problema é a prática do fariseu, quando muitas vezes nós também somos excelentes, a gente sabe o que tem que fazer, sabe por que tem que fazer, mas não faz, ou faz de qualquer jeito. A gente sabe o que o Senhor requer, a gente sabe o que o Senhor merece, a gente sabe, mas a gente faz promoção, né? Faz promoção. Assim como às vezes a gente faz com o banco, né? Deixa eu parcelar minha dívida, deixa eu pagar só a primeira prestação. Parece que às vezes a gente também acaba tratando o Senhor assim, entregando ao Senhor algo que não é o melhor, algo que não é o que podemos. Percebe, irmãos? Jesus sabia que aquela mulher entregou tudo para ele, porque ela experimentou o grande amor, o grande perdão de suas dívidas. Assim como Jesus sabia o que passava na cabeça daquele fariseu, quando fez aquele convite, quando estava secretamente fiscalizando e reprovando o maior dos profetas que estava diante dele. Jesus sabe por que e como entregamos o que dedicamos ao Senhor. Jesus sonda o meu interior, Jesus sonda o seu interior. Você sabe por que você veio aqui hoje? Jesus sabe. Você sabe por que você entregou uma oferta ou não entregou uma oferta? Jesus sabe. Você sabe por que você cantou ou você nem cantou as músicas? Jesus sabe. Ele sabe da tua motivação. Ele sabe se você veio aqui preocupado tão e somente e exclusivamente em agradá-lo, ou se você veio aqui preocupado: se eu não for, o irmão vai sentir falta, vai achar que eu desviei, etc. Jesus não apenas recebe o que nós entregamos para Ele, mas Ele sabe o porquê estamos dedicando o que estamos dedicando a Ele. Ele sabe por quê que às vezes as nossas entregas, eu não estou falando só de material, não, eu estou falando de tempo, eu estou falando de qualidade, eu estou falando de profundidade. Ele sabe por que você tem entregue o seu melhor ou não. Se você veio aqui para agradar alguém, para não deixar alguém chateado, você precisa ainda entender melhor o grande amor de Deus, que devia ser o que te constrange, o que te deixa sem saída, o que te deixa sem jeito de ir em outro lugar, ouvir outra palavra, cantar outra música que não seja para a honra e glória do nosso Deus. E como consequência disso, Jesus avalia a oferta de cada um. Você veja que nos versículos 44 a 47 ele coloca lado a lado o que um não deu e o que a outra ofertou a ele. Olha como é interessante. Primeiro, versículo
44. Jesus compara a falta de ósculo com a multiplicação de beijos. Jesus fala para aquele fariseu: você não me deu um ósculo. E olha só, antes disso, não me deu, versículo 44 está falando da água. Jesus começa com o mais barato, com a água para lavar o pé. Você não me deu. No entanto, ela com lágrimas enxugou os meus cabelos. Fariseu 0, pecadora nota 1000. Fariseu não deu água, não tinha água suja para lavar o pé de Jesus. Aquela mulher deu lágrimas caras o suficiente, lágrimas de alegria, lágrimas de tristeza, a gente não sabe, mas a emoção de estar diante do Salvador. Como é que era isso, né, irmãos? Eu não expliquei para vocês. Não tinha cadeira, eles sentavam no chão, a mesa era baixinha, então eles ficavam assim com a parte da mão para pegar a mesa e se servir, e as pernas, os pés ficavam então afastados. Então, por isso que aquela mulher teve acesso aos pés de Jesus. Não é como nos restaurantes de hoje, tem que entrar debaixo da mesa para lavar os pés de alguém. Não, era assim, Jesus estava assentado ao chão. Que mais? Não me deste ósculo. O que é o ósculo? Um beijinho respeitoso na bochecha. Isso era um costume respeitoso. Inclusive a Bíblia manda: saudai uns aos outros com o ósculo santo. Jesus está dizendo: me deu um beijinho no rosto. E aquela mulher não parava de beijar os pés. Você não me deu unção de óleo, umas gotinhas de óleo, era costume derramar sobre a cabeça de quem vinha de longe, para refrescar. Sabe, quando chega alguém que faz uma viagem grande, e você fala: olha, você não quer tomar um banho antes, tal, trocar de roupa, ficou, sei lá, 12 horas dentro de um ônibus, 24 horas. Até hoje você tem um costume parecido. Naquela época, óleo na cabeça. Não, era coisa barata. Enquanto aquela mulher, um perfume caríssimo. E a gente sabe que perfume só umas gotinhas é o suficiente. Não, ela derramou tudo. O que mais? Aí, versículo 46 mostra que a nossa religiosidade vazia muitas vezes não expressa a genuína piedade. Aquele fariseu, um religioso, mas um religioso vazio, não expressou piedade. O texto mostra a ausência de oferta do religioso e a abundância de oferta de uma pecadora. Queridos, muitas vezes a nossa formalidade é arrogante, em vez de ser adoração do Espírito em verdade. Muitas vezes somos formais porque queremos as coisas do nosso jeito e não perguntamos, não vamos à palavra de Deus consultar. O que Deus quer de nós? Como é que Deus quer ser louvado, cultuado, adorado? E às vezes, irmãos, no improviso, na espontaneidade, existe mais adoração em espírito e em verdade do que numa orquestra, num coral, sabe, naqueles conjuntos extremamente organizados. Eu não estou falando aqui para Deus qualquer coisa serve, não é isso. Continuo dizendo que para o nosso Senhor, qualidade, o melhor de nós. Mas muitas vezes, na formalidade, tem só arrogância, tem só capricho, e não tem sinceridade, não tem espontaneidade. Meus irmãos, a quantidade não impressiona o nosso Deus. Entenda isso. Às vezes a gente se impressiona com quantidade.
Deus sabe onde está a qualidade. Eu já disse para vocês aqui, se Deus te pedir um Fusquinha, não entregue para Ele uma Ferrari. Obedecer é melhor do que sacrificar. O Evangelho de Lucas mesmo, no capítulo 21, versículos 1 a 4, vai falar que uma viúva pobre entregou uma moeda. E essa moeda impressionou mais ao Senhor Jesus do que grandes quantidades que foram ofertadas no gasofilácio. Não é a quantidade, mas é a qualidade. O importante é que você não esqueça: Jesus avalia que cada um entrega para Ele. Jesus avalia como Ele avaliou e comparou. Que um entregou, que o outro entregou. Não é para você ficar avaliando, é para você lembrar que Jesus avalia e que Ele sabe se você está entregando o seu melhor, se você está dedicando ao Senhor o seu melhor. E por fim, Jesus proclama individualmente o significado de cada oferta. Depois dele explicar e demonstrar que ele sabia a motivação daquela mulher, que era o grande amor que ele alcançou, e automaticamente mostrar que ele sabia o que estava no coração daquele fariseu, ele proclama para aquela mulher. Não só para a mulher, ele proclama para o fariseu. Olha só o versículo 47. Versículo 47 diz: por isso te digo, fala para os fariseus, para o fariseu, para o Simão, por isso te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados. Jesus estava falando para o fariseu dos perdão de pecados que a mulher tinha alcançado, mas ao mesmo tempo ele diz: mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Percebe que é o inverso? É como se Jesus estivesse dizendo assim para Simão: você deu pouco? Você ama pouco. Você não chegou aos pés do que aquela mulher fez porque você ama pouco. Se ama pouco é porque ainda não entendeu o grande amor que te alcançou. E para aquela mulher, o que ele disse? Primeiro, perdoados estão os teus pecados. Jesus não manda recado através do fariseu. O fariseu, vai lá e agora fala para ela o que eu te falei. Não. Jesus vira para ela e repete: os teus pecados, os teus muitos pecados estão perdoados. Irmãos, isso é o que todos nós precisamos ouvir de Jesus. Se você ainda não se sentiu preocupado com o que você vai fazer com os seus pecados diante do justo juízo, o dia que Jesus voltar e julgar os vivos e os mortos, você ainda não entendeu que você tem um problema para resolver. E o maior desses problemas, o maior problema que a humanidade tem, não são os governos, não são as doenças, não são as catástrofes. O maior problema que a humanidade tem se chama pecado. É isso que separa os homens de Deus. É isso que faz com que os homens não tenham acesso a um Deus que não está com a mão encolhida, um Deus que não está com os olhos fechados, um Deus que não está com o ouvido tapado. É isso que tem separado os homens de acessar ao bendito e maravilhoso Deus. E quem entende isso, como aquela mulher, vai buscar a solução dos seus pecados. E vai se derreter, vai se entregar sem limites para aquele que pode dar perdão aos seus pecados. Essa mulher ouviu de Jesus: perdoados estão os seus pecados. Aí alguns perguntam: mas quem é esse que pode perdoar pecados? Se alguém fizer essa pergunta para você, você consegue explicar quem é esse que perdoou os pecados daquela mulher? Você consegue apresentar esse Jesus que perdoa pecados para quem tiver curiosidade de saber quem é Jesus? Irmãos, esse que perdoa os pecados, segundo Isaías 53, é aquele que foi subindo como uma raiz uma terra seca, é aquele que não tinha aparência nem formosura, é aquele que os homens olharam para
foi rejeitado entre os homens, é aquele que sentiu dores, é aquele que sabe o que é sofrer, é aquele de quem os homens escondiam o rosto, é aqueles que não fizeram caso dele. Esse que perdoa pecados é aquele que levou sobre si as nossas enfermidades, levou as nossas dores sobre ele. É aquele que nós olhávamos e reputávamos como aflito, ferido de Deus, oprimido. É aquele que foi traspassado pelas nossas transgressões. Sabe o que é traspassado, né? Ele foi atravessado por causa dos nossos pecados. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz. Sabe quando você lembra dos seus pecados e fala, eu preciso pagar por isso? Ele pagou. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nós estávamos andados, desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava do seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele que foi oprimido, humilhado, ele que não abriu a boca, um cordeiro foi levado para o matador. Esse é quem pode perdoar pecados. Você crê nele? Você realmente entende que você precisava ter passado pelo que ele passou e que ele passou no seu lugar, para que agora ele, como disse para aquela mulher, ele possa dizer também para você: os seus pecados estão perdoados. Se você não conhece ele, se você não acredita nele, não tem como eu dizer para você aquilo que ele disse para aquela mulher, dizer: vai em paz. Porque quem não conhece o Salvador, quem não acredita em Jesus como seu Salvador, não sabe o que é paz. Tem medo da morte e tem medo do que vai encontrar depois. Jesus disse para aquela mulher que a fé dela salvou ela. Não foi a oferta dela. A oferta dela era produto da fé que ela tinha e que acessou o perdão de pecados que ela desfrutava. Meu irmão, minha irmã, teus pecados foram perdoados? Você já experimentou esse perdão? Você tem paz no coração? Se você não acordar amanhã, ou se ainda essa noite Deus te levar, os teus pecados estão perdoados? Se você não tem isso, nada que você entregue ao Senhor vai mudar o teu destino eterno. Nada. Agora, se você tem isso, eu espero, no fundo do coração, que você saia daqui desafiado a dedicar ao Senhor mais e melhor aquilo que o Senhor te capacitou a ofertar a Ele. Oferta de tempo, oferta de dedicação, oferta de participação. Eu espero sinceramente que Deus mude a tua agenda, não para agradar a homens, mas em resposta verdadeira ao grande amor que não poupou nem mesmo o único Filho de Deus, antes que entregou, para que você tenha vida e vida em abundância. Vamos cantar, irmãos, tudo que a gente mais precisa.